Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Nós vamos prosseguir na análise do processo penal, falando agora das citações. Tá? Então o Código de Processo Penal, ele tem um capítulo, na verdade ele tem um título, que trata das citações e das intimações. Citações e intimações. Nós vamos ficar com as citações inicialmente, começando pelo artigo 351. Tá? Então o artigo 351, que está aí na sua tela, ele diz assim: a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Tá? Então a citação inicial far-se-á por mandado. Então vou grifar aqui para você, ó. Far-se-á por mandado. Pessoal, essa é a regra, tá? É a citação pessoal. Ela é feita por mandado, é uma das formas, né? Então a citação pode ser pessoal e a citação pode ser ficta. De todo modo, o que é citação? O que a gente poderia definir como citação? Citação é um ato processual por meio do qual se cientifica o réu de que ele está sendo processado, se cientifica o réu de que contra ele corre um processo e automaticamente ele é convidado a se defender. Ele é instado, ele é chamado a se defender, entenderam? Então a citação é um ato processual por meio do qual se dá ciência ao réu de que ele está sendo processado, ele é notificado, ele é cientificado de que ele está sendo processado e ao mesmo tempo é o ato através do qual se chama o réu a defender-se, se chama o réu a apresentar a sua defesa, tá? Então isso é citação. A citação é sempre no início, para consolidar a relação processual. Tudo que vem depois é intimação. Tá? Então, todas as comunicações processuais posteriores nós chamamos de intimação. A citação é a primeira e só. Ponto final. Tá? Cita uma vez, acabou. Depois são só intimações as subsequentes. Então, ele diz aí, a citação inicial far-se-á por mandado, que é a regra. Tá? Quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Porque se ele não estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado, tem que expedir a carta precatória. Você já sabe disso, se não sabe, aprende agora, tá? Já já nós vamos ver a precatória. Então, a citação inicial far-se-á por mandado. Quando? Quando o réu estiver no território do juiz, né? No território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. E aí nós temos o artigo 352, que diz: o mandado de citação indicará. Então, aqui são os requisitos que devem constar do mandado. Cuidado que isso cai, tá? Então põe aí, isso cai na prova, então você vai ter que estudar, tá bom? Então você vai ter que memorizar isso daí. E aí, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui então. O nome do juiz, né? Então tá lá, o nome do juiz tem que constar do mandado. O nome do querelante tem que constar do mandado, tá? Então ele diz o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, porque querelante é da ação penal privada, vem de querela, que é uma disputa judicial. O nome do réu, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. Eu sempre digo o seguinte, tudo bem, tá aí o nome do réu, ou se o réu for desconhecido, seus sinais característicos. Obviamente que tem que ser sinais característicos que permitam a identificação do réu, né? Então não pode dizer assim, o réu não sei quem é, mas é um cara de barbicha e de óculos. Aí vem e cita a mim. Eu falo, só eu tenho barbicha e tenho óculos? Não, tem um monte de gente que tem barba e que tem óculos. Então, quer dizer, tem que ser um sinal característico que possa identificar o réu, tá, pessoal? Então, por exemplo, que tem uma cicatriz na face do lado direito, que se inicia perto do olho e vai até a boca, aí tudo bem, né? Ou então o sujeito que não tem um braço, tem um aleijão, uma deficiência física, alguma coisa nesse sentido, né? Então, e ainda assim, às vezes pode ter alguma pessoa com essa semelhança, tá claro? Então, seus sinais característicos, se o nome do réu for desconhecido. A residência do réu, se ela for conhecida, porque às vezes ele não tem residência. O fim a que é feita a citação. Então, citação para o fim do processo número tal, para que ele venha se defender, para que ele apresente a defesa, né, a resposta à acusação, e assim vai. O juízo e o lugar, o dia e hora em que o réu deverá comparecer, né, se tiver já audiência designada, e a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Então, o escrivão tem que assinar e o juiz rubricar.
Tá certo? Então esses são os requisitos do mandado. Guarde bem, ele diz indicará, tá? E aí nós temos o artigo 353. E aí ele diz, quando o réu estiver, então vamos lá, vamos grifar aqui de novo. Quando o réu estiver, tá? Deixa eu fazer o grifo. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, fora do território, então ele será citado mediante precatória. Então é a famosa carta precatória, expede-se precatória. E aí o que é que a precatória indicará? Então aí você vai passar aqui para a lateral. O que é que a precatória indicará? Então a precatória vai indicar o juiz deprecado e o juiz deprecante, tá? Deprecante é quem expede a precatória. Deprecado é aquele a quem se expede a precatória, tá certo? Então, pessoal, ó, vamos imaginar o seguinte, quer ver? Eu vou fazer um desenho aqui para você aqui embaixo, tá bom? Eu sei que você sabe, eu estou fazendo para te auxiliar, tá bom? Então, vamos imaginar, deixa eu pôr aqui a figurinha. Então, vamos imaginar que aqui seja uma comarca, tá? Certo? Se o réu estiver aqui, o juiz daqui é que vai expedir o mandado. Agora, vamos imaginar que o réu esteja aqui na outra comarca, tá? Então, aqui a comarca A e aqui a comarca B, tá certo? Então, o réu não está na comarca A, o processo está na comarca A, o réu está na comarca B. Então, se faz o quê? Se expede uma precatória, tá bom? Então, quem é o juízo deprecante? É o que expede a precatória, esse aqui. E quem é o juiz deprecado? É aquele para o qual se expede a precatória, tá bom? Então, aí justamente tem essa característica, o artigo 354. Então, ele diz o seguinte, vai ter que indicar a precatória o juízo deprecado e o juízo deprecante. A sede de jurisdição de um ou outro, comarca, etc. O fim para que é feita a citação, com todas as especificações. Então, tem que dizer, está sendo citado para quê? Por causa da ação número X, tal. Geralmente se encaminham cópias, né, da denúncia, cópias da acusação. E tem que indicar também o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, obviamente para ele poder comparecer lá. Entenderam? Não é difícil isso, pessoal, tem que memorizar, porque o seu examinador vai perguntar isso daí, tá? Pode perguntar isso daí, então você precisa saber, tá bom? Vamos seguir aí. E aí, 355, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, de cópia, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Então, aqui é importante, nós vamos parar um pouquinho. Veja, aqui é o seguinte, pessoal, vamos entender, tá? O juiz A expediu a precatória para o juiz B, tá certo? Aonde está o réu? O réu está aqui, no juízo deprecado, tá? Está aqui o réu, certo? O processo está aqui, vou pôr P. Mas o réu não está no território dessa jurisdição. O réu está no território do juiz B. Por isso que foi encaminhada o quê? A precatória, certo? Quando esta precatória chegar no juiz B, aqui na comarca dele, quem manda? Ele. Então, não pode ser cumprida a precatória antes do juiz colocar o cumpra-se, que é um despachinho que ele põe. Então, a precatória é levada a ele. De onde é essa precatória? Essa precatória é da comarca A. Ele fala, o juiz lá do A, da comarca A, está pedindo para a gente citar o réu que está aqui na nossa comarca? É. Então, ele vai despachar, né, o cumpra-se. Ele vai despachar assim. Geralmente, ele põe exatamente isso. Cumpra-se. Assinatura, né, tal, juiz e tal, certo? Cumpra-se. Então, depois de lançado o cumpra-se, tá? E de feita a citação por mandado, porque uma vez que ele manda cumprir, aí vai expedir um mandado, tá, pessoal? E vai expedir um mandado na comarca dele. Então, lá na comarca dele, como é que funciona? O cartório dele, tá? Então, eu sou o juiz deprecado, eu recebi a precatória e pus cumpra-se. Eu entrego para o meu cartório, para a minha serventia judicial, o meu escrevente faz o mandado, entrega para o oficial de justiça, o meu oficial de justiça vai lá, cita,
faz a certidão, devolve em cartório, o escrevente anexa na precatória e eu despacho como juiz, devolva-se a precatória ao juízo deprecante com as nossas homenagens, né? Geralmente se fala isso. Assina e aí a precatória volta para o juízo deprecante. Entenderam de onde ela saiu? E aí ela está cumprida. Então ele diz aí, só pode ser devolvida a precatória depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juízo deprecado. Tá? Então lá no juízo deprecado a citação é feita por mandado. Você fala, mas a citação não é por precatória? É por precatória, mas lá no juízo é por precatória em relação ao que depreca. Mas lá no juízo deprecado a citação é feita por mandado. Tá certo, pessoal? Tá? E se não achou, o oficial certifica e devolve a precatória sem cumprimento. Certifica, junta a certidão e devolve sem cumprimento. Tá? Às vezes o réu não está mais lá, já foi para outro lugar. Tá claro isso, pessoal? Então isso aí não é difícil não, hein? Tá? Artigo 355. Bom, aí é que vem alguns probleminhas para nós, né? Parágrafo 1º do artigo 355. Então tá aqui o meu 355 junto com o seu. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer a citação. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos rabiscar de novo aqui, que eu gostei dessa canetinha, então nós vamos usar bastante. Então, vamos imaginar, então, o juiz A é o juiz deprecante. Ele expede a precatória para o juiz B, certo? Que é o juiz deprecado. Vamos imaginar que o réu não esteja mais lá na comarca B. O que o juiz B deveria fazer? Devolver a precatória para o A. Tá? Mas vamos imaginar que o oficial de justiça receba a informação de que o réu foi para outra comarca. Então vamos imaginar, o réu está, para todos os efeitos, na comarca B. O juiz A expede a precatória para o juiz B. Chegou o juiz B, ele põe cumpra-se, manda expedir o mandado, entrega para o oficial de justiça bate na porta do réu, a mãe do réu diz assim, ele mudou para a comarca C. Ou seja, não voltou para A. Ele não está mais aqui na comarca B, ele está na comarca C. Aí o oficial certifica, devolve para o juiz da comarca B fala, putz, ele está em C. Então eu vou devolver para o A mandar para o C? Não. Ele mesmo manda para o C. Entenderam? Que é a chamada precatória itinerante. Ela vai andando. Tá? Ela vai seguindo o réu. E se chegar no C e falar assim, ele foi para a comarca D, aí manda para o D. Se chegar no D, ele está na comarca E, vai mandando, desde que haja tempo para fazer a citação. Porque vamos imaginar que chegou na comarca B, aqui, aqui no B, vamos pôr o vermelhinho, está aqui no B, ó, está aqui. Aí chegou lá, o réu foi para a comarca C. Aí o juiz B fala, mas não dá tempo, porque a audiência é para a semana que vem, não vai dar para eu mandar para o C. Então o que ele faz? Ele devolve para o A, explica, o A vai redesignar a audiência e vai expedir a precatória para o C. Vocês entenderam, pessoal? É muito simples isso, tá? É tranquilo. Eu sei que para você que não tem nenhum contato com a lei, nunca teve, se é que é o caso, né, para você pode parecer um pouco estranho isso aí, mas você vai ter que se acostumar, tá? Porque afinal de contas, se você for escrevente, você vai fazer isso daí. Né? Não é que você vai fazer a citação, mas você vai fazer todo esse manejo processual e, portanto, você vai ter que saber. Tá certo, pessoal? Então aqui nós temos o caso da precatória... Opa, vamos voltar aqui, quer ver? Nós temos o caso da precatória itinerante. Deixa eu voltar aqui. Isso. Nós temos o caso, então, aqui da precatória, deixa eu pôr o vermelhinho aqui. Nós temos o caso aqui da precatória itinerante. Tá certo? Tá? Agora, importante de tudo é essa questão aqui, ó. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Tá? E nós já pusemos o 362 aqui para você. Artigo 362, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Então ele procederá à citação com hora certa. Então você vai dizer o seguinte, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. Então você vai dizer, é possível citação com hora certa no processo penal? É.
Ah, mas não tinha, porque eu estou com um livro aqui dizendo, eu estou com um livro que diz que não tem. Então joga fora o livro, porque está desatualizado. Porque realmente, antigamente não tinha, mas agora tem. Tá? Quer dizer, esse artigo aí, ele teve a sua redação atualizada. Tá bom? Então não estude por nada velho, que você vai tomar na cabeça depois no concurso, tá? Então, pegue coisa nova, pegue código atual, pegue livro bom para você estudar, livro atual, livro atualizado. Tá bom? Porque aí pega aquelas coisas velhas, comprei no sebo que estava mais barato, jogou dinheiro fora. Tá? Não que obra de sebo não preste, obra clássica de sebo tudo bem, agora não vai me comprar obra para você estudar para concurso, estudar por livro de sebo. Ou aquele, tem um amigo que fez direito há 20 anos, ele tem uns livros lá que tá meio amarelado, mas acho que serve para mim, jogue fora. Né? Não pegue, a não ser que seja obra clássica, guarda. Legislação e obras normais, que não são clássicas, não tem utilidade, pessoal, infelizmente, manda para reciclagem de papel, tá bom? Então, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certifica a ocorrência e cita com hora certa. Tá claro? Tá? Então, agora, pode ter citação com hora certa na precatória? Não, porque aí a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no 362. Então, o juízo deprecado para onde foi a precatória, se ele, o oficial de justiça vê lá, o cidadão está se ocultando. Então, ele devolve a precatória para que haja a citação com hora certa. Não é que ele já vai fazer a citação com hora certa, no caso de precatória. Tá certo? Então, certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória, eu vou até limpar de novo aqui, ó, a precatória, quer ver? Vamos voltar um pouquinho. A precatória, deixa eu pôr aqui novamente, a precatória será imediatamente devolvida, tá bom? Para que se faça a citação com hora certa. Você vai dizer, aonde? No juízo deprecante? Então, aí ele que mande fazer a citação com hora certa ou ele que faça lá, tá certo? Lá não vai dar para fazer, obviamente, porque o réu não está lá. Então, ele vai ter que mandar fazer. Mas não pode o oficial. Eu acho que o oficial já podia, né, fazer, para aproveitar a viagem. Mas a lei diz que não. Então, você tem que tomar cuidado aqui. Não é o que a gente acha, é o que está na lei. Certo, pessoal? Vamos seguir? Então, 356. Se houver urgência, isso é importante. A precatória que conterá os requisitos enumerados no artigo 354 poderá ser expedida por via telegráfica, né? Então é interessante isso aqui. Você já viu um telégrafo? Acho que você nunca viu um telégrafo, né? Porque telégrafo é coisa do passado, né, pessoal? De museu, não é? Então, aí você vai dizer assim, mas não tem telegrama hoje? Tem, mas não tem mais o telégrafo, né? Então ele põe via telegráfica, é um telegrama, aí tudo bem, então passa por telegrama. Hoje, com os meios digitais, os processos digitais e outros meios mais modernos, tá? Então faz tudo modernamente. Então isso aí tá ultrapassado, mas eu quero te dizer o seguinte, tá ultrapassado, mas pode cair na sua prova exatamente como está aqui. Então você vai colocar aí, né? Poderá ser expedida por via telegráfica, tá bom? Pode ser? Pode. E ele diz, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora, aquela que expede, né, o telegrama, o caso o telégrafo, né, que vai usar lá, mencionará, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, se disserem para vocês assim, pode expedir precatória por via telegráfica? Pode. Tem que certificar a assinatura do juiz, reconhecer a assinatura do juiz e a estação expedidora, aquela que expede, né, o telex vai mencionar. Tá claro, pessoal? Então vamos lá, 357. Então vamos seguir. Vamos falar do 357. Requisitos por mandado. Requisitos da citação por mandado. Então, vejam só, aqui nós estamos falando então da citação por mandado. Quais são os requisitos? Então vamos lá, vamos clicando. Leitura do mandado ao citando pelo oficial, isso é importante. Você vai dizer, mas por que precisa ler? Ele não sabe ler? Às vezes não sabe ler. Né? Leitura do mandado ao citando pelo oficial, às vezes ele não sabe ler. Entrega da contrafé, a contrafé é a cópia, que vai ficar com ele, na qual constarão dia e hora da citação. Declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa, tá certo? Então o sujeito assina lá que recebeu, o oficial de justiça certifica, devolve o mandado cumprido. Tá certo, pessoal? Então esses são os requisitos aí no 357. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não, basicamente isso aí. Então o 357
trabalha com essas hipóteses aliás, trabalha com esses requisitos para a citação por mandado. Tá certo até aqui? Tá certo? Nós vamos encerrando esse módulo aqui, tá bom, pessoal? Então, depois eu volto com mais matérias para você, mais formas de citação, tá bom? Então, por hoje, nós vamos encerrando. Muito obrigado pela atenção.